Boa noite, queridos, a graça e a paz. Que privilégio temos de, em mais um domingo, reunidos na presença do nosso Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, através do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na terceira semana de uma série de mensagens que Deus tem falado aos nossos corações, por título, E o Mestre Mandou. É importante sermos lembrados de que, como súditos do reino, existe uma ética estabelecida pelo próprio Jesus. Há 2 semanas, vimos que o Mestre nos mandou orar pelos nossos inimigos. Semana passada, Deus falou aos nossos corações sobre a importância de ouvirmos a voz do Senhor, quando Ele nos ordena perdoar aqueles que nos ofenderam. E hoje, nós continuaremos essa série de mensagens e queremos ouvir o que o Senhor nos diz, quando Ele orienta aos seus discípulos a abençoarem aqueles que nos amaldiçoam. Desde pequenininho, eu sempre achava muito interessante quando as crianças ou os mais jovens se aproximavam dos seus pais, ou familiares, ou até pessoas mais experientes, e pediam a bênção. Eu confesso que não fui criado com este hábito, então não tive o hábito de pedir a bênção aos meus pais, nem aos meus avós, mas eu achava interessante. Eu tenho certeza que muitos que aqui estão ou que nos assistem pela internet criaram e até hoje cultivam este hábito. Só a nível de confirmação, quantos tinham ou ainda possuem este hábito? Uma maioria da igreja. E eu confesso que depois que me converti, eu me questionava de o quanto este pedido de bênção era válido para aqueles cujos pais não eram cristãos, não conheciam a Deus e não seguiam o padrão ético das Escrituras Sagradas. E aquilo era uma interrogação em meu coração. Fato é que depois eu descobri que este pedido de bênção era muito mais um ato de respeito, onde os pais então declaravam expressamente que Deus te abençoe ou vos abençoe, como fazem até hoje. Essa é uma tradição judaica que foi herdada pelo catolicismo romano em toda a Europa, e o Brasil, quando colonizado, adotou este costume que tem o seu valor. A bênção da parte dos pais ou dos progenitores em Israel era algo muito importante, principalmente para o filho mais velho, o primogênito. Nós encontramos alguns eventos na palavra de Deus, onde desavenças foram criadas porque um pai abençoou equivocadamente o filho mais novo e não o filho mais velho, e isso causou uma ruptura enorme. Fato é, queridos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos sim o hábito de abençoar. Contudo, esta bênção ela é massivamente proferida para aquelas pessoas cujas quais nós cultivamos um sentimento de afeição, as pessoas às quais nós amamos. De fato, expressamos bênçãos e desejos de que Deus os alcance. Este hábito foi mal utilizado pelo pentecostalismo, principalmente nos anos 80, anos 90, ou neopentecostalismo, quando muitos acreditavam que existia um poder sobrenatural nas palavras e um poder supremo na boca daquele que proferisse uma bênção. De modo que, se alguém proferisse uma palavra de bênção sobre aquela pessoa, aquela palavra tinha poder em si mesma. E nós descobrimos que isso não é verdade. A palavra só tem poder na boca do homem quando ela é respaldada e referendada pelo próprio Deus. Mas e Jesus? O que Ele nos diz acerca deste costume e prática judaica encontrada em todo o Antigo Testamento? Nós veremos que ela não se restringe apenas àqueles os quais nós amamos com toda a força do nosso ser. Ela deve se estender para todos os homens, e de um modo muito especial, para aqueles que nos amaldiçoam, para aqueles que nos ferem, ou para aqueles que nos causam algum dano. No Sermão do Monte, Jesus deixou isto muito claro, quando Ele confronta a falsa religião dos judeus, e quando o Sermão do Monte é relatado não por Mateus, mas por Lucas, nós encontramos essa ordenança de não apenas orar pelos inimigos, mas intencionalmente abençoar aqueles que nos amaldiçoam.
Eu gostaria de olhar não para um mandamento nesta noite, mas para o exemplo do nosso próprio Salvador, quando, em seu amor divino, ele profere bênção sobre os homens, os quais, em algum momento, o desprezou. Eu os convido a abrirem a palavra em João, capítulo 21, último capítulo dos Evangelhos, Evangelho de João, capítulo 21. E nós perceberemos a voz do Senhor quando nos orienta a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. João 21, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais, vamos pedir para Deus falar aos nossos corações, lembrando-nos de que quando a Escritura é exposta, Ele fala aos nossos corações com poder e graça. Diante de Ti, Senhor, nós estamos. Não é diante de homens, os quais são falhos, pecadores todos, ainda que redimidos. Nós suplicamos, fala-nos, Senhor. Fala-nos de modo que a Tua inconfundível voz venha ressoar, não apenas em nossa cognição, mas no mais profundo dos nossos corações, que ao sairmos deste culto, nós possamos reverberar tudo aquilo que o Senhor nos disse, em forma de amor prático,
para o louvor da tua glória, te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, todos nós nos lembramos bem de que quando Jesus começa a expor o seu sermão do monte, exposto em detalhes por Mateus, lá no capítulo 5 ao 7, Jesus apresenta uma ética que vai muito além de uma atitude externa. Enquanto os religiosos de sua época, e não apenas de sua época, mas em todos os períodos da história, se preocupam muito com atitudes exteriores, Jesus ele sempre mirou o coração do homem. Ele sempre mirou a motivação por trás da atitude. E em cada uma das declarações do Sermão do Monte, as multidões se maravilhavam, porque ele apresentava um padrão ético, moral, muito acima daquele que o homem, por mais digno que fosse em sua própria força, poderia guardar. Por isso, quando o Senhor então declara que os seus seguidores e os súditos do reino deveriam orar por inimigos, perdoar os que ferem, mas abençoar aqueles que amaldiçoam, parece-nos algo intangível, algo que homem algum poderia praticar. Mas ele não apenas ordenou, ele viveu. João, ele tem essa preocupação ao ser o último evangelista a relatar a vida de Cristo. No final do primeiro século, ele tem a proposta de demonstrar que este Jesus, ele não era apenas o rei dos judeus, ele não era apenas um servo sofredor, mas ele era divino. Ele era o próprio verbo, a própria palavra da criação que se fez carne. E como Deus, que estabeleceu um padrão ético, ele poderia guardar cada um dos mandamentos os quais ele orientou. Quando nós pensamos em inimigos e somos lembrados das ordenanças do Senhor aos discípulos, é claro que eles seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos. Eles estariam ali no mundo hostil. Mas Jesus demonstrou que a inimizade, ela não se apresenta apenas para aqueles mais estranhos que não conhecem a Deus. A inimizade, ela pode surgir até no ciclo mais íntimo de relacionamento. E é aí que nós nos deparamos com esse texto, este capítulo. Os comentaristas concordam que o capítulo 20, ele tem uma conclusão clara. Se você olhar os últimos 2 versos do capítulo 20, João, ele apresenta o objetivo deste evangelho. Ele diz no verso 30 do capítulo 20, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Belíssima e perfeita conclusão. Muitos comentaristas concordam, então, que o capítulo 21 não foi escrito por João, ainda que não existe nada em sua estrutura literária que não permitisse João a escrever, mas ele é acrescentado depois, e a tradição concorda que talvez alguns presbíteros da igreja de Éfeso, onde João passou a sua velhice e compartilhou muito da sua vida com Cristo, relatando Jesus ressurreto junto com os seus discípulos. O comentarista William Hendrickson, ele lista 7 possíveis motivos pelos quais o capítulo 21, então, é acrescentado por inspiração de Deus. Não quer dizer que ele estava fora do cânon e foi colocado depois, não. Foram aquelas testemunhas oculares, aqueles que estiveram ali com a primeira geração de apóstolos que registraram, se nós formos nessa direção. O porquê? Eu destaco apenas uma das razões pelas quais Hendrickson acredita que este capítulo foi escrito. Ele diz: é possível que uma dúvida tivesse surgido com respeito à questão de se um homem que pecara tão gravemente poderia ainda ser confiada a importante tarefa de pastorear o rebanho de Jesus Cristo. Uma das razões pelas quais este capítulo foi escrito
é para demonstrar que é possível, sim, abençoar aquele que amaldiçoa ou espragueja, como foi o caso do então fracassado apóstolo Pedro. E é com base neste capítulo e nessa narrativa que nós lemos que eu gostaria de trazer algumas verdades maravilhosas que a palavra de Deus nos apresenta sobre abençoar aqueles que nos amaldiçoam. A primeira verdade que eu encontro nesse texto é que a providência de Deus, ela proporciona reencontros capazes de nos constranger. A providência de Deus, ao longo da nossa caminhada e jornada, ela nos proporciona reencontros que podem nos constranger. Todos vocês aqui lembram bem dos eventos que aconteceram nos últimos dias da vida de Jesus. Mas não é incomum em pessoas que foram feridas, que nos assistem ou que estão aqui, depois de terem uma decepção profunda com alguém, e a decepção ela se torna mais latente, a dor se torna mais pungente quando nós somos feridos por alguém muito próximo. Não é incomum ouvirmos das pessoas a seguinte frase: eu não quero ver essa pessoa nunca mais. Ou então usar o coloquialismo: eu não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro. Eu tenho certeza que alguns aqui, no momento de maior decepção, já disseram essa frase algumas vezes, mesmo depois de conhecer a Cristo. Eis aqui um cenário perfeito para tal situação. Nós estamos diante de alguns homens que caminharam com Cristo, numa relação próxima de 3 anos e meio, dioturnamente. Deixaram as suas tarefas, profissões e aprenderam do próprio Mestre, não apenas em sua docência, mas em seu exemplo. Mas que no final, no grande dia, todos se escandalizam, se dispersam. E Pedro, o personagem central desta relação com Cristo, ele nega o Senhor veementemente. Mesmo que todos lembrem vagamente do texto ou com profundidade, eu gostaria de reler o texto de Mateus 26, versículo 69, onde o evangelista Mateus relata a atitude de Pedro. Diz o texto sagrado, Mateus 26, verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Vamos ler juntos o 74? Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu gostaria que por um instante você pensasse na pessoa mais próxima que você tem fora da sua família, em alguém com quem Deus lhe permitiu construir uma amizade e cumplicidade para todos os momentos, aquele do qual a Bíblia chama amigo mais chegado do que um irmão. Aqueles que já participaram de grupos de discipulado mais íntimo, próximo, como Life on Life, talvez já experimentaram isso. Era exatamente este papel que Pedro ocupava. Pedro, Tiago e João. Dos 12 discípulos, estes 3 eram os mais próximos. Nós encontramos vários momentos nos evangelhos onde os 12 estavam
outros momentos onde apenas estes 3 homens estavam. Eles faziam parte do ciclo mais íntimo de relacionamento. Eles viram milagres, prodígios, mas eles dividiram coisas mais íntimas do coração do Senhor, que não foram nem registradas, e o próprio João disse, em forma de hipérbole, que nem todos os livros do mundo eram capazes de registrar tudo o que Jesus havia feito. Era este homem, que caminhava com o Senhor, e que, de um modo desesperado e aparentemente insensível, na maior necessidade, ele não apenas vira as costas, mas o texto nos diz que na terceira negação, ele chega a praguejar. Ele chega a praguejar contra aquela que o indagava, e dizendo não conhecer o seu próprio mestre, aquele mais próximo. Mas o que Deus faz? Quando o galo canta, Jesus o olha, o evangelista Lucas nos relata isso, e o olhar de tristeza do Senhor faz com que Pedro se amargure, e ele sai e chora copiosamente. Quando nós olhamos todo o contexto, percebemos que era um choro não de remorso, mas de arrependimento. Pedro estava então desolado, destruído, e nós encontramos este grupo disperso nos eventos entre a sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição. Neste exato momento nós estamos no período de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Ele já havia aparecido em 2 momentos, mas as aparições não proporcionaram a Pedro um encontro mais próximo, mas nós encontramos, queridos, a providência de Deus se manifestando. Quando este homem que tinha a sua relação rompida, mas muito mais o próprio mestre que ordenara abençoar aqueles que amaldiçoaram, por providência sua, sendo ele Deus, está e resolve estar no lugar onde aqueles homens estavam. Quando você volta ao capítulo 21 de João e observa que João ele relata, ou o autor do capítulo relata a presença de 7 discípulos, 2 deles não são identificados, mas no versículo 3, Pedro, como alguém proativo, um homem de ação, ele diz, olha, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. É interessante que aquele homem, quando tem este relacionamento que era o mais significativo da sua existência rompido, parece que ele perde o senso de propósito. Os comentaristas chegam a discutir se Pedro não está tão amargurado, tão desiludido com o erro que cometera, que acreditava que ele não seria mais útil para Deus, que não existiria restauração plena, que as palavras de Jesus, ao declarar que ele era pedra, e sobre aquela pedra se edificaria a igreja, como uma das pedras, talvez depois de um erro tão grave, de espraguejar contra o seu próprio Senhor, não haveria mais solução. Mas esse Cristo, que é Deus, ele era a encarnação do próprio amor. E quando este Pedro desiludido estava ali com outros 6 discípulos, voltando àquela atividade primária de pescador, experiente, e durante toda uma noite tentam pescar e não encontram nada. A aproximadamente 90 metros da costa, então, uma voz o chama a atenção, dizendo, filhos, tendes algo a comer? E quem estava ali? Era o próprio Cristo. Por aquele abandonado, negado por todos, de modo mais específico por Pedro, mas ele estava ali, por um plano sublime de Deus, mas intencionalmente ele estava, tendo ali um braseiro, e alguns chegam a fazer um paralelo, que foi exatamente ao lado de um braseiro, entre os criados numa noite fria, que Pedro nega o Senhor 3 vezes, e é ao lado de um braseiro que Cristo está ali, chamando todos aqueles homens
à costa, para sentar, para comer. Eles trazem peixes, mas se vocês observarem o texto sagrado, Jesus já tinha ali pão e peixes para servir. Ele providenciara a ceia, ele preparou todo o cenário. E à medida que eles se aproximaram e que João, ele entendeu, depois da pesca, era muito incomum pescadores experientes ouvirem um estranho dizendo: olha, joga a rede ali, porque num primeiro momento eles não reconheceram que era Cristo. Eles não obedeceriam, mas resolvem obedecer, e quando puxam a rede cheia de peixes, João então diz: é o Senhor. Entusiástico Pedro então, que deveria estar vestindo só como se fosse uma sunga, ele se veste e não consegue esperar. Ele vai ao encontro daquele a quem ele negara, aquele contra quem ele espraguejara. É exatamente isso que nós encontramos Deus providencialmente preparando um momento, preparando um cenário perfeito para um reencontro. Nós encontramos na palavra de Deus relações rompidas, feridas abertas, e encontramos Deus em sua graça providenciando reencontros. Há exemplo também do próprio Jacó e Esaú, que Deus graciosamente traz um reencontro, ou também José e os seus irmãos. A verdade é, irmãos, que ao longo desta caminhada, por nós vivermos num país onde não há uma perseguição tão hostil ao Evangelho, poucos aqui têm inimigos por causa do Evangelho, ou serão perseguidos até a morte ao saírem deste culto por carregarem uma Bíblia. Mas é possível que em nossa peregrinação, enquanto nós nos relacionamos uns com os outros, alguém que era tão querido se tornou quase que um inimigo em sua vida. Que o simples fato de ouvir o nome desta pessoa lhe causa repulsa, e pensar em estar no mesmo ambiente lhe causa mal-estar. É possível que Deus, em sua providência, já lhe fez reencontrar-se com algumas dessas pessoas. E a nossa tendência, da nossa natureza humana, é esquivar-nos, sair e dizer: este lugar não me cabe mais. Não foi isso que Cristo fez. Não foi isso que o próprio Pedro, que errou e esbravejou, fez. Ele foi ao encontro daquele a quem ele ferira. Ele foi ao encontro daquele contra quem ele tinha pecado. E aí eu encontro uma segunda verdade gloriosa acerca de abençoar aqueles que nos feriram ou até nos amaldiçoam. Nós percebemos nesse texto que o Senhor deseja que a reconciliação seja um padrão para os nossos relacionamentos. Deus quer que a reconciliação seja um padrão para todo e qualquer relacionamento rompido. Depois deles comerem, nós olhamos o texto. No versículo de número 15, nós encontramos o Senhor então tratando o problema. O texto nos diz que perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Olha só, estava tão bom, já tinha passado, o Senhor já ressuscitara, a promessa se cumpriu, Pedro já tinha orado e chorado amargamente. Para que trazer o assunto à tona? Desnecessário. Um grande equívoco que muitos cristãos cometem é acharem que perdão e reconciliação são a mesma coisa. E eu lhe digo, meu irmão, não é. Perdão é algo, e nós ouvimos muito bem na semana passada, quando Deus nos diz que se nós não perdoarmos do íntimo aqueles que nos ofendem, Deus não nos perdoará. Mas o perdão depende só de você. É uma decisão tomada no íntimo do seu coração. Quando você decide assumir o prejuízo e liberar aquela pessoa do mal que ela fez. Mas o que Deus estava propondo neste relacionamento não era perdão, era reconciliação.
era exatamente isso. E Washington Everett, no seu livro sobre perdão e reconciliação em inglês, ele diz o seguinte: a reconciliação restaura a confiança em um relacionamento no qual essa confiança foi quebrada. A reconciliação exige que ambas as pessoas se tornem confiáveis novamente. O perdão é interno, a reconciliação é interpessoal. Não é conquistada, mas é generosamente ofertada. Era exatamente isso que Jesus estava propondo como um padrão para os seus filhos. Vocês lembram bem o que aconteceu? Vocês lembram? Quando ele estava na ceia com os discípulos, se você voltar para Mateus, no capítulo 26 também, mas no verso 31, você vai encontrar o que aconteceu, o que Pedro falou. Antes da sua própria negação, ou de negar e esbravejar contra o Senhor. Mateus 26, no verso 31. Observe bem. Então, Jesus lhe disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Vamos ler juntos o 33? Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Todos juntos novamente, 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha a postura deste homem. Quanta autoconfiança, quanta certeza ele tinha no coração do nível de relacionamento desfrutado com o Senhor. Afinal de contas, ele era um dos 3 mais próximos. Quando o Senhor diz: olha, todos vocês vão se escandalizar, sendo Cristo onisciente, ele diz: Senhor, impossível, porque se necessário for, eu morro contigo. Você já disse isso para alguém que morreria por ela, para defendê-la? Existem pessoas pelas quais você estaria disposto a morrer hoje? Ainda que nós tenhamos essa disposição em nossos corações, nós não podemos dar a certeza, porque somos pecadores caídos e inconstantes em nossas emoções e atitudes. Paulo disse: o bem que eu, Paulo, quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pedro foi traído pela vaidade do seu próprio coração, pela sua autossuficiência, pela sua arrogância, pela sua soberba, por sua altivez. Mas Cristo estava ali não para sentenciá-lo, porque o próprio Jesus no Sermão do Monte disse: não julgueis para que não sejais julgados. A censura era do coração arrogante de um religioso que quer eliminar a todos e achar a todos indignos diante de Deus. Mas a reconciliação, irmãos, ela requer sim uma confrontação amorosa. Abençoar quem te amaldiçoa, abençoar quem te feriu, é proporcionar a essa pessoa a possibilidade de reconciliação, e não dizer: eu a perdoei, mas nunca mais eu quero próxima de mim. O nosso nível ético e espiritual vai muito além deste, e Jesus exemplificou quando ele então traz Pedro, e intencionalmente quando ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele estava lembrando o que aconteceu, porque foi o que ele disse no capítulo 26, ele disse: Senhor, esses homens te amam, mas eu amo muito mais, eles podem se escandalizar, mas o meu amor é maior, então eu não te nego. Mas que maneira gentil de tratar um problema. Às vezes nós somos inclinados ou a fechar os olhos,
e não resolver tantas pendências em nossos corações, ou sermos cruéis quando nós vamos tratar algum problema e expô-lo de modo amargurado, contencioso e cheio de nós mesmos. Não era o caso. Jesus queria corrigir o orgulho do coração de Pedro e não tratar uma dívida pessoal. É exatamente isso que Deus, Ele propõe para os seus filhos. Quando nós somos feridos, os relacionamentos se rompem, alguém nos amaldiçoa, fala mal, espragueja. Para sermos reconciliados, nós não podemos ter em nosso coração o sentimento de revanche ou de dano pessoal, mas muito pelo contrário, de que devemos ter o sentimento de que o pecado manifesto na atitude daquele irmão seja tratado e ele seja restaurado para a glória de Deus. E é interessante quando nós olhamos no original, perfeitamente Jesus, em 3 ocasiões, pergunta se Pedro o ama. E no original, Jesus usa a palavra ágape em suas 2 primeiras perguntas, que se refere ao amor de Deus, ao amor incondicional. E quando Jesus pergunta para Pedro se ele o amava com um amor incondicional, Pedro responde. A Bíblia em português não nos permite ver, porque Jesus pergunta se ele o ama, Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a resposta no original é filéo. É uma outra palavra para amor, onde Pedro diz: Senhor, eu te amo com um amor de amigo. Outros tradutores dizem: eu tenho afeição por ti. Pedro não está mais cheio de orgulho, porque quando o Senhor diz: você me ama mais do que estes, ele simplesmente desiste de sondar o coração dos outros, como um arrogante espiritual. Ele diz: Senhor, tu que sondas o coração, sabes que eu tenho afeição por ti. E na terceira vez então que Cristo pergunta, ele não usa mais a palavra ágape, mas é usada a palavra filéus. Pedro, você tem afeição por mim? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu tenho, tu sabes que eu te amo. De uma forma tão graciosa, Jesus chega e diz: Pedro, está vendo como você foi orgulhoso, autossuficiente, vaidoso? Está vendo, Pedro? Mas você se arrependeu, você me ama, Pedro. Pedro, com o coração entristecido, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, sim. É ali onde as feridas são tratadas, onde a parte que sofre a maldição e o dano é graciosa, porque ele era a encarnação da graça. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, ele se esvazia. E um homem arrogante e orgulhoso se humilha e diz: Senhor, de fato, eu sou frágil, pecador, mas eu me arrependi, e agora eu quero me reconciliar contigo. Com quantas pessoas você já rompeu o relacionamento nessa vida? Olhe para trás, pare por um instante. E nós até declaramos ter liberado o perdão, mas nunca fomos reconciliados. Deus pode, em algum momento, fazer com que você se reconcilie. Ao olhar para trás e perceber que você poderia ter feito diferente, quer na atitude, ou quer na maneira como reagiu a uma traição, a um abandono, nós poderíamos ter a compaixão do nosso mestre. Mas se Deus, em sua providência, proporcionar este momento, entenda e tenha disposição no seu coração de não dizer: só estou disposto depois de comer 1 tonelada de sal. Talvez. Não foi isso que o Senhor fez. E aí eu percebo uma terceira e última verdade acerca de abençoar aqueles que nos ferem ou até mesmo amaldiçoam. O mestre deseja que nós abençoemos graciosamente aqueles que nada merecem. O
que Pedro merecia. Ele merecia uma outra chance, depois de ter a melhor oportunidade dentre os mais improváveis. Pedro era um nada, o Senhor confiou nele, deu a ele a posição de maior honra. Ele teve a chance dele. Como diz um provérbio chinês, que há 3 coisas que não voltam: a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Pedro teve a oportunidade dele e agora ele perdeu. Mas o nosso mestre, que nos manda abençoar aqueles que nos amaldiçoam, depois de buscar a reconciliação, nas 3 ocasiões, ele diz, em primeiro lugar, se você volta ao capítulo 21 de João, você vai perceber o Senhor declarando, após a resposta de Pedro, no verso 16 ainda: pastoreia as minhas ovelhas. No verso 17, depois da segunda indagação, o Senhor, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E nós encontramos, ainda no verso 15, o Senhor dizendo: apacenta os meus cordeiros. O que é necessário, irmãos, para que nós confiemos algo de digno? Quando nós falamos, ou quando Jesus disse para abençoarmos os nossos inimigos, essa palavra de bênção estava intimamente proferida ou conectada à oração. Orar por aqueles que nos perseguem e desejar bênçãos da parte de Deus. Porque o homem, como já foi dito por si só, ele não tem poder de abençoar absolutamente ninguém. O que Jesus estava ordenando era uma disposição graciosa. Mas quando nós pensamos em relacionamentos rompidos, em pessoas que não merecem, e quando a reconciliação se manifesta, existem momentos na caminhada que nós temos condição, sim, de abençoar pessoas que não merecem. E a inclinação pecaminosa nossa é endurecer a cerviz e fechar os nossos corações. O que Cristo fez? Ele confiou a Pedro o que ele tinha de mais precioso. Ele abençoou aquele que espraguejou, declarando que não o conhecia, o perdoando, restaurando, reconciliando e agora abençoando, lhe dando as suas próprias ovelhas. Aquelas pelas quais ele entregou a sua própria vida, pois somos lembrados que a morte de Cristo não foi por todos. Indistintamente, ele disse no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 11, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, é por elas. Foi por essas ovelhas que ele veio, se fez carne, viveu 33 anos, sofreu, morreu e ressuscitou. E agora, para este homem que não merece nada, ele confia e entrega o cuidado daquilo que ele tinha de mais precioso. Será que após a salvação existiria alguma bênção mais sublime do que esta para se manifestar na vida de Pedro? Certamente não. E ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. Ele se torna o primeiro homem a provar aquilo que Jesus dissera, que quem crer em mim, obras maiores fará. Em um único sermão, no capítulo 2 de Atos, um homem que se acovardou, que negou e esbravejou, cheio do Espírito Santo, prega a palavra, e 3.000 pessoas se convertem ao mesmo tempo. Sabe o que eu enxergo nisso, irmãos? O poder do Evangelho. Do Evangelho que flui não em palavras, mas que flui por vida. Do Evangelho que é capaz de olhar para os homens mais improváveis e providenciar circunstâncias para a reconciliação, onde problemas são tratados e através disso a graça dele se manifesta.
Talvez, através de tantas feridas que se multiplicaram no seu coração, Deus, em sua soberania, queira usar isso para a expansão do seu reino. Para que não apenas perdoemos, mas para que possamos ser instrumentos de bênção, de graça, de compaixão, de reconciliação, de transformação. Isso está muito além da minha capacidade e da sua, irmãos. Isso flui do próprio Cristo. Mas eu gostaria de lhe convidar a fechar os seus olhos. A palavra de Deus nos orienta a examinarmos o nosso coração em diversos momentos. É possível que semana passada você já tenha perdoado algumas pessoas, mas Deus quer mais. Como súditos, Ele quer que nós as abençoemos. Como Paulo disse, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Talvez você justifique, pastor, essa pessoa não quer, ore por ela. Ore por ela. Deus é poderoso. Paulo também não queria se reconciliar com o jovem João Marcos. Deixou a equipe na mão na primeira viagem missionária. Paulo disse, comigo ele não vai mais não. Barnabé diz, não faça isso, Paulo. Diz, não vai. A desavença foi tão grande que Paulo arruma um novo parceiro chamado Silas, vai para um lado, Barnabé vai investir na vida de João Marcos. Pisou na bola feio o rapaz. Mas Deus transformou graciosamente a vida de João Marcos. Lá na velhice, sozinho na prisão, Paulo diz, olha para Timóteo, me manda João Marcos para me ajudar aqui, porque ele me é útil. Talvez Deus tenha alguns João Marcos ou Pedros em nossa jornada, que Ele quer transformar em pescadores de homens para a sua glória. Vamos orar. Deus, quem somos nós diante da Tua palavra? Quem somos nós diante do Teu Filho? A Tua beleza nos constrange, Senhor. O Teu amor constrange o pecado que habita em nós, o egoísmo, a vaidade dos nossos corações. Porque nós construímos uma lista de justificativas, a semelhança de Adão, a semelhança de Eva, procurando pessoas ou situações a culpar, para justificar nosso comportamento, a nossa resistência, o fato de não abençoarmos aquelas pessoas que não merecem bênção. Queremos abençoar os nossos filhos, queremos abençoar os nossos sobrinhos, queremos suplicar a bênção do Senhor para as pessoas que nós amamos, mas não estamos dispostos, Senhor, em nosso coração, a abençoar quem nos feriu. A abençoar não apenas verbalmente, mas abrindo a porta do coração para a reconciliação. Ó Deus, providencia momentos para cada um dos teus filhos aqui se reconciliar ou se reconciliarem com aqueles os quais foram feridos, amaldiçoados, espraguejados talvez, mas que nós sejamos, ó Deus, instrumentos de bênção, instrumentos de graça. Concede a força, a sabedoria, o poder do alto, para irmos além das nossas fraquezas e cumprirmos a Tua vontade, ó Deus. Nós te pedimos, na certeza de que se o Senhor nos mandou, o Senhor não nos deixará sozinhos nessa jornada. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a exalarmos o Teu bom perfume e mostrarmos a este mundo cheio de ódio, de animosidade e indiferença,
que o teu amor ainda se manifesta nessa terra, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Nós te pedimos isso, Senhor, para a glória do teu Filho, em nome de Jesus.